Nutrição e saúde. Oferecimento Pães Verdi. Conheça o exclusivo Pão Nutrição. Sem glúten, lactose, gordura e açúcar. Mais sabor e qualidade pra você. Mix. Nutrição e saúde. Com a Nutri Camila Spinelli. Muito bem, hoje é dia de informação muito importante para a nossa saúde. Você que gosta de cuidados aí com o seu corpo, com a mente também, né? A nutricionista Camila Spinelli já está aqui com a gente para falar de alimentos detox. Quem nunca, né, fez aquela dieta doida ou começou a tomar um suco verde porque achou que estava fazendo super bem? Bom dia, Camila. Bom dia, Gisele. Bom dia, Pancho. Bom dia, Rain, Sandra, todos os nossos ouvintes. É bem isso, Gi. Quem nunca, né? Quem nunca comprou uma revista pela capa que dizia detox, né? Hoje a gente não tem mais tanto hábito, infelizmente, de comprar revista, de ter bancas de revista verdade. Como tínhamos. É verdade, antigamente era muito mais comum, né? É gostoso. É gostoso, né? Hoje é Instagram, né? Hoje o Instagram traz todas as informações e tá ali fácil. Boas e ruins, né? Esse que é o problema. Exatamente, né? Exatamente. Então... sim, a informação está mais próxima e as pessoas hoje têm uma coisa pelo emagrecer, uma coisa pela estética, que a leva muitas vezes para vários caminhos, né? E por isso que a gente fala, quem nunca, né? Mas assim, vamos lá, né? Tem seus prós, seus contras, tem seus benefícios, tem seus cuidados e a gente acho que pode abordar um pouquinho disso hoje, né? Mas deixa eu primeiro aquele conceito, porque quando eu ouço detox, para mim é uma desintoxicação, não é necessariamente emagrecimento, por exemplo, né? Exatamente. É isso, e que tipo de desintoxicação que esses alimentos promovem, vamos dizer assim? Legal. A gente no meio, não vou dizer acadêmico, mas no meio profissional, a gente chama de destoxificação. Destoxificação, né? Bonito. O nome já até é diferente, né? Dá um travinho a língua às vezes. Sou leigo. Mas né, no popular o detox, né? A desintoxicar. Quando a gente entende desintoxicar, a gente precisa entender o que a gente está desintoxicando. Essa é a ideia de desintoxicar o fígado. Por quê? Porque o fígado é um órgão que realiza metabolismo. Então, tudo passa pelo fígado, tudo é metabolizado pelo fígado. Então, ele é um órgão que sofre muito pelas nossas escolhas, muitas vezes, ou pelo, né, local que a gente está, ambiente, enfim. Quando eu falo isso de ambiente, inclusive, é por quê? Porque existem substâncias, e esse é o detalhe da detoxificação. É transformar substâncias que são mais tóxicas para o nosso organismo para substâncias que são menos tóxicas. Então, existem tipos de substâncias, exemplo, fumaça, né, do carro, do cigarro que foi falado anteriormente, né, hoje do Dia Mundial Anti-Tabaco, né, mas não só isso, o próprio estresse também, os agrotóxicos, pesticidas, né? Muitos produtos, nós mulheres, né, já usamos maquiagem, sim, os desodorantes à base aí de alumínio, não as panelas de alumínio. Come. Não, eu sempre falo que intoxica o que a gente come, o que a gente vive, né? Tudo intoxica. O que a gente então, respira, o que a gente toca, enfim. Exato. E não dá para viver numa bolha, né? Exatamente. E por isso que o fígado, ele tem essas defesas e ele desintoxica normalmente. E ele vai fazer isso todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Ele vai intoxicando e ele tem a capacidade de desintoxicar. E graças a Deus o fígado é um órgão que ele regenera, né? Não sei se todos sabem aí, mas graças a Deus o fígado ele vai se regenerando. É que nem o rabo da lagartixa, né? Exatamente, cresce de novo. Corta pra ver se cresce de novo, nunca, né, brincou com uma lagartixa quando pequeno, né? O nosso fígado tem uma hora que ele cansa, né? Isso é importante colocar. Ah, bom, vai tem lesar. Isso. Vai sempre, então. Não, vai lesar, né? E vai levar a necrose, enfim, né? A própria cirrose não alcoólica, né? Porque não é só o álcool que causa cirrose, então são as doenças de fígado. Mas sim, o fígado ele vai cansando e muitas vezes o exame sanguíneo não vai mostrando isso, né? Precisa fazer uma ultrassonografia e aí as pessoas não fazem uma ultrassonografia porque acabam não buscando pelo médico, né? E eu pergunto até para os nossos ouvintes, quem já fez uma ultrassonografia, né? De abdômen. De abdômen, né? É algo assim, o médico pediu, mas porque tem alguma suspeita, alguma coisa, certo? E muitas vezes, quando o cuidado ele não é integrativo, se esquece de perguntar a exposição que nós estamos a esses tóxicos, que nós também chamamos de xenobióticos, né? Que são substâncias que o nosso corpo não reconhece tão bem, são substâncias lipossolúveis, ou seja, elas ficam armazenadas lá na nossa célula gordurosa, né? Nos lipídios, e ficam ali. E para ser eliminadas, elas precisam se tornar mais polares, mais próximos da água. Então, eles precisam ficar mais
mais solúveis, né? E esse processo quem faz é o fígado através das suas enzimas hepáticas, citocromos e afins, né? Então a gente vai fazer o quê? Diariamente a gente tem essa detoxificação, tá? Então, acho O que fígado faz isso. Ou o seja, fígado faz isso. Só que o a alimento- sobrecarga, né? Ah, A sim. sobrecarga a gente precisa dar um suporte. Não, com certeza. Mas eu fico imaginando então que o alimento detox vem para suprir alguma deficiência ou algum exagero que está sendo pedido pelo fígado. Exatamente. Quando o fígado está sendo exigido demais, a gente entra com uma alimentação detox para ajudar. Isso mesmo. Para dar uma ajuda para ele. Isso mesmo. Não é qualquer um que pode tomar então um alimento detox. Exato, então, né? Detox ela não deveria ser feita e realizada como uma dieta. Acho que começa por aí o primeiro ponto, né? Um tratamento seria. É uma estratégia, né? Assim, é um tratamento, uma estratégia, né? Então, ou seja, você vai fazer ele por alguns dias, porque o processo de detoxificação, ele não é simplesmente eu tomar suco verde, né? Acho que isso é bem importante. Que o mais conhecido é esse, né? O suco verde é o mais conhecido. Aí todo mundo demoniza couve, pecado. Ah, por quê? Não é? Tadinha. Tadinha, né? Super rica em minerais, Tudo, né? Por isso que ela tá ali. Mas Uma daí cor todo mundo escura. odeia. Pelo amor de Deus, né? Não quero tomar aquilo. É bom. Né? Meu Deus, eu tomei suco detox em uma época, eu tomava couve, né, batida e tal, com suco de laranja e, sei lá, gengibre, acho que colocava junto, que era uma delícia, ficava bom pra caramba. Sim. Todos os alimentos que vão no suco detox, eles têm esse poder de ajudar na desintoxicação do fígado. Sim. O que a gente precisa cuidar e entender é que não é porque eu tô tomando suco verde que eu tô fazendo uma dieta detox. Começa por aí. E não é porque tá tomando suco verde que vai emagrecer também. Exatamente. E também não é porque tá tomando suco verde que vai tomar o suco verde acompanhado de uma coxinha. Exatamente, né? Acompanhado do quê? De uma coxinha. Coxinha. Ah, de uma coxinha. Por que não? Equilíbrio, né, Pancho? Mas que Não é o discriminação foco. com esse... Qual é o problema de pegar um bolo e tomar com Coca-Cola zero? Se eu gosto Estamos de numa Coca-Cola outra zero, me deixa em discussão. paz, caramba. Que droga. Todo mundo fala assim, adianta muito comer bolo, tomar Coca zero comendo bolo. Ah, claro que adianta. Não, mas Não sou uma é mais caloria, gostoso. Pancho. Pronto, Não sou uma vamos- caloria. se a ideia é desintoxicar, o que eu tô dizendo é que você vai, né, não adianta nada. Você tá colocando o tóxico. E assim, e todo o resto, né? Também, assim, não é só achar que ele vai fazer, que o suco verde vai fazer milagre, muito pelo contrário. Eu sempre digo que as pessoas que não comem frutas ou verduras, é uma oportunidade de comer fruta e verdura. Né? Eu acho que isso é fato. Mas eu preciso olhar para todo o resto. Né? Assim, esse meu alimento, ele tem agrotóxico? Gente, agrotóxico, pesticidas, eu já falei aqui várias vezes, né? Evitem. Né? É difícil comprar alimento orgânico, Difícil. Camila, é É caro, caro comprar alimento difícil orgânico. É difícil achar, vamos lá. Dura menos. O durar menos, eu vou dizer que já é uma hipótese, né? Que assim, caiu por terra. Se higienizar certo, não dura menos, não, tá? Mas geralmente já tá no mercado meio feinho, que daí como é vamos dizer isso assim. mesmo, daí o que tu tem que olhar é isso, né? Porque daí como que tá. Por isso que eu sempre recomendo, vai em casas de produtos orgânicos mesmo, né? Aqui em Blumenau a gente tem algumas que inclusive entregam em casa. Hoje eu recebo a minha cesta de orgânico em casa, né? Hoje mesmo, quarta-feira, né? Vai lá a caixinha de orgânicos e tá tudo certo. E o alface, que é aquela coisa que, meu Deus, dura 3 dias. Gente, o meu alface orgânico bem higienizado dura uma semana. Dura até terça que vem, mais ou menos, porque ele tá higienizado, ele tá guardado certinho, então ele vai durar, né? Já vamos fazer um parênteses aqui. Como é que guarda o alface pra durar uma semana, então? Por favor, Menino, é preciso saber agora. Eu tenho uma técnica ótima, mas Conte, Gi, conte. você lava bem, higieniza bem, tira todo o excesso de água, eu passo naquela centrífuga, né? Tira bem o máximo. E aí eu guardo em saquinhos, faço uma estufinha com um papel toalha. Viu? Muito Ué, bem. Gente, Isso olha, mesmo, dura- Gi. tem coisa que dura até mais de uma semana. Sim, é isso mesmo. É tirar a água desse folhoso, né? Deixar ela bem sequinha e dentro do plástico, deixar fechadinho, porque senão o frio queima também, ou deixa murcho, né? Porque vai puxando. E deixa um papelzinho junto dentro do plástico, porque se tiver água, essa água não vai apodrecendo ali dentro daquela folha. vendo. Então, assim, é bem isso, Gi, ó. Viu? E isso é bem importante. Então, dos agrotóxicos que a gente tem que olhar é isso. Às vezes eu tô fazendo lá, mas assim, o que eu tô usando de maquiagem, o que eu tô usando de desodorante, qual produto que eu tô lavando meu cabelo, eu fumo, eu tenho exposição ao local que eu trabalho de poluentes
doente, né? Que mais? Estou esquentando a minha comidinha no micro-ondas no plástico, né? Usando micro-ondas, usando plástico. Plástico não recomendado para micro-ondas. Isso. Né? Tem alguns que podem. Isso. Nem pra bebida quente, né? Que daí faz essa produção de calor, que é o do bisfenol A, né? Nós já tivemos aqui num programa falando sobre isso. Então, isso também é uma coisa importante, né? Ou até mesmo a gente tem bebida alcoólica, medicamento, né? Até esqueci de falar deles, mas que também fazem essa sobrecarga no fígado. Medicamento é metabolizado no fígado. Então, claro, muitas vezes depois de eu fazer um tratamento, dá um exemplo, um dos tratamentos aí que intoxica muito o fígado é o Rocutan, que muitas pessoas tomam para espinha. Exato. Tá? Ele intoxica muito o fígado. Depois do uso do Rocutan e depois de um tempo, inclusive, porque ele ainda está no organismo, é importante fazer uma metabolização, sim, uma desintoxicação, sim, para ajudar, né? Mas durante eu preciso olhar do processo e saber que não é o suco verde que vai me salvar, ou o que eu estou fazendo? Eu estou ativando algumas fases e aí que entram os problemas, né? Para desintoxicar, a gente precisa, acordar o fígado, vai lá. A gente precisa mexer ali naquilo que não tá dando conta. Então precisa startar. Quando a gente faz esse start da desintoxicação, né, ali ativando os citocromos, a gente não ativa só citocromos, a gente ativa várias moléculas do nosso corpo. Então, um dos problemas que pode acontecer é essa primeira fase da detoxificação, que pode durar de 7 a 14 dias, deixar bem claro isso, não é 1 dia, 2 dias, 3 dias, tá? Para começar mesmo a fazer a eliminação, tem que ter sequência. Então vai ser assim, 21 dias, porque tem fase 1, tem fase 2. E a fase 1, para ativar de 7 a 14 dias, precisa eliminar o que intoxica. Se não elimina o que intoxica... Não adianta nada. Exato. Não, piora, Pancho. É mesmo? Piora, porque leva dano celular, leva lesão na célula. E é aquilo que a gente sempre fala. Se você tem já um histórico familiar de algumas doenças crônicas não transmissíveis, ou até mesmo histórico de câncer na família, né? Tem que ter um cuidado muito importante. Porque senão você pode estar acordando essa célula oncogênica no seu corpo. Não quer dizer que parei de fazer detox e eu vou ter câncer amanhã, não. Mas, muito provavelmente, eu preciso ter esse olhar se eu não fiz um despertar aí por um movimento de uma célula que estava bem quietinha e acabou se intoxicando. Por isso a importância de acompanhamento de quem sabe, né? Exatamente. Um nutricionista, um médico, enfim, quem tá ali para ajudar. Mais um nutricionista, imagino eu, né? Hoje a gente, o profissional que trabalha bem com detoxificação e, né, tem essa habilitação é o nutricionista, né? E principalmente os nutricionistas que trabalham mais com nutrição integrativa, nutrição funcional, que acabam tendo esse olhar para essas fases, né? Então tem que fazer fase 1, fase 2, é desgastante, né? Primeira semana tem que retirar, aí pensa, a gente começa retirando o que agride, né? A gente tira glúten, a gente tira leite, derivados, a gente tira cafeína, então não pode tomar café, a gente tira açúcar. Não pode tomar nada, né? Então, a gente tira a felicidade das pessoas também, é isso, né? Eu sei disso. Então, o que acaba acontecendo? A gente, né, os nutris que estão me ouvindo aí, ó, desculpem, né, por falar, a gente tira, mas não, né, o processo em si, o protocolo em si, ele é restritivo. E aí, 7 dias restritivos, gente, às vezes você quer só chutar o pau da barraca e dizer, não quero mais fazer isso. Sim. E aí, você ativou a fase 1, você precisa dar suporte na fase 2 de nutriente. Entendi, então, aí na fase 2, você precisa botar muito nutriente pra dentro pra poder realmente fazer esse fechamento. E aí é quando a pessoa muitas vezes já cansou. E aí ela vai querer dar aqueles deslizes e o corpo tá todo susceptível àquilo. E aí pode acontecer os problemas. Camila, a gente fala sempre, quando fala em detox, a gente fala em suco verde e a gente tá falando, suco verde, suco verde, suco verde. Mas que outros alimentos são detox também? Eu imagino que tenha outros, né? Não seja só o suco verde, né? Sim, a gente tem vários nutrientes que ajudam a desintoxicar, né? Só que, claro, nós não comemos nutrientes, nós comemos alimentos. Então nós temos que buscar por alimentos fontes desses nutrientes, né? Mas eu elenquei alguns, até para trazer para o nosso ouvinte, para que não falte no dia a dia, né? Independente se vai fazer uma detoxificação programada ou não, mas que já ajuda a dar esse suporte, essa manutenção, sem fazer uma ativação, por assim se dizer, sabe? Então, eu acho que o primeiro deles para a gente colocar é a água, precisa de água. A gente desintoxica fazendo a substância que era mais, né, tóxica, virando menos tóxica, ali se parecendo com a água, ela precisa ser eliminada. Então precisa tomar água para fazer xixi, para eliminar, para suar, né? E precisa de água até por conta do sistema linfático e circulatório, tá? E aí quando a gente fala de sistema linfático e circulatório, precisa fazer atividade física.
Não tô dizendo ir lá pra academia, ficar 1 hora e meia, né? Até porque não sou eu, nutricionista, que falo de prática de atividade física, é o profissional de educação física, né? Mas eu, como nutricionista, vou incentivar a pessoa a mexer esse corpo, né? A sair da inércia, tá? E aí isso leva, assim, a melhora da circulação, tanto sanguínea quanto linfática, tá? A Vanessa tá perguntando pra gente aqui no Instagram se aquele detox, quando a gente exagera no fim de semana, não adianta? Ele ajuda a desintoxicar aquele álcool, sim, né? Isso sim. Ó, vamos lá, tomou muito álcool no final de semana, já começa pela água que eu falei agora. Começa pela água e vai para uma caminhada, pelo menos para suar um pouco, para eliminar essas toxinas. E tenta no dia posterior fazer uma alimentação mais à base de produtos mais naturais. Fruta, verdura, legume, mas in natura. Uma alimentação mais leve. Isso. Então, aquele jargão mesmo. Desembala menos e descasca mais no dia seguinte. Isso é fato. Então, toda detox ela vai ser assim, né? Então, sempre vai priorizar comer mais fibra de produtos integrais, de fruta, de verdura, né? Fruta e verdura vai trazer mais nutriente. Produtos integrais vão trazer mais nutriente. Isso é fato. Então, precisem muito, tá? Outra coisa que ajuda bastante são as gorduras boas. Então, azeite de oliva, semente de linhaça, semente de chia, castanha, amêndoa, nozes, tá? São fundamentais. E, inclusive, eu já falei delas semana passada, né? Porque elas, além do ômega 3, que é anti-inflamatório, antioxidante e tudo mais, elas ainda ajudam a prevenir problemas de tireoide. Tem selênio, então já ajuda a prevenir problemas de tireoide, tá? E tem, sim, a couve, tá? Nesse suco verde, né? Não é à toa, porque não. ela faz parte das brássicas, tá? Vegetais verdes escuros, de maneira geral, tem mais magnésio. E o magnésio ajuda nesse processo de desintoxicação, tá? Além disso, o brócolis, a couve, né? Couve-flor, repolho, fazem parte do grupo que a gente chama das brássicas. E esse grupo de brássicas ajuda a iniciar a detoxificação. Então, precisa desse suporte, tá? Agora, comer demais, como eu já falei no programa de quarta passada, né? E quem perdeu tá lá no YouTube. As brássicas, elas são bociogênicas, então elas podem levar a distúrbios de tireoide. Então, não é comer um pé de brócolis e achar, né? Que tá tudo lindo, maravilhoso, ou ficar só na couve, e às vezes até se intoxicar de tanto Magnésio. E levar a problemas de outros órgãos. Então, é tudo um equilíbrio, por isso que procurar um profissional é tão importante, né? E cru é melhor que refogado? Depende do alimento. Espinafre, por exemplo. Isso. Espinafre. Isso. Quando a gente olhar, muitas vezes, para alguns vegetais, e principalmente os verdes escuros, eles têm também fitato e oxalato, que são substâncias que a gente chama de não nutricionais, tá? Para desintoxicar, esses fitatos e oxalatos têm função bem importante. Então, eu te diria, vai pro cru, né? Agora, no dia a dia, para conseguir os nutrientes de maneira que a gente consiga absorver melhor, cozinha. Então, o ideal é sempre intercalar entre um e outro, né? Então, faz cozido um pouco, às vezes faz ele refogadinho ou faz assado, porque daí a gente consegue, na harmonia, atingir todos os aspectos nutricionais que a gente espera. Se você não gosta de espinafre, faça com ovo e bacon que tá tudo certo. O Pancho, dicas do Pancho ao nosso ouvinte, né? Eu sou malvado, né? A gordura saturada, Pancho, ela dá uma prejudicadinha ali, tá? Ela não dá um apoio assim tão adequado, né? Com o nosso fígado, mas... Ouçam a Nutri, não, Pancho. Exatamente, é isso aí. Mas o espinafrezinho, quando você mistura ele, dá pra misturar em outros alimentos, né? Ele rende um monte, né? Cru, ele é um montão quando você... Assim como a couve, né? Todas as folhas, né? Elas murcham porque elas vão perdendo essa água. Mas, gente, você pode fazer numa torta, você pode colocar no meio de uma carne, você pode fazer no meio do arroz, né? Até mesmo um bolinho, tá? Então, aí existe muffin, tem vários. Dá pra fazer um omelete? Dá. E fica bem gostoso, né? Então, são dicas aí, né? E aí, enfim, a gente vai diminuir carboidrato, a gente vai tirar açúcar, né? Ter todo esse olhar. Então, precisa do apoio do nutricionista, né? Então, assim, não saiam, o nosso ouvinte, né? Pancho, Gi, não saiam fazendo detox,
né? Assim, achando que peguei um protocolo, vou fazer. Precisa de um apoio. As nossas necessidades, elas são individuais, né? Cada indivíduo é único, tem seu histórico genético também, e às vezes a gente pode estar acordando uma célulazinha ali que não era interessante, né? E a gente nunca sabe se o quanto a gente está comendo está dando conta do que o nosso corpo precisa. Maravilha. Né? Muito bem. Bem isso. Ótimo, 7h45 já, meu Deus, para Quanta variar. informação, né? Para variar. Até Estourou, antes eu né? dei uma olhadinha no relógio, eu falei, gente, calma que Passa eu já muito tô... rápido, passa muito rápido. Não tem Voa. como. Se você pegou pela metade, vai lá no YouTube daqui a pouco, vai estar lá todo o quadro Nutrição e Saúde com a Camila Spinelli, todas as dicas de detox vão estar lá com certeza. É isso? Obrigado, Acho Camila. que é isso, Maria. né? Até quarta que vem. Muito bom estar aqui com vocês. Um abraço a todos. Quarta que vem a gente vai falar de carnes, porque a carne tá com preço altíssimo no mercado, não tá? Eu quase não como. Eu como carne suína mais do que nada. Mas a própria carne suína, frango, aumentou muito o preço. A proteína animal aumentou, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre... Alternativas? Ou como a gente pode fazer para que caiba no bolso. Maravilha. Muito bem, valeu, Cami. Vamos pro intervalo, gente. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota? Pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.